A teoria do ciclo da violência doméstica foi criada pela psicóloga norte-americana Leonore Wheeler Walker. A proposta de Walker descreve a violência como um processo, composto por 3 fases principais: tensão, explosão e lua de mel. Olá, vou contar um pouco do que eu vivi em um relacionamento abusivo. Algumas vezes também eu percebi o modo dele de falar, que gritou comigo. Fase de tensão. Essa é a fase inicial do ciclo, em que a violência ainda não se manifesta de forma direta. O agressor começa a demonstrar mudanças de humor, crises de ciúme, Ele era muito ciumento, controle excessivo. controlar, ser controlador. Eu lembro que ele pergunta algo sobre o que foi falado na igreja para mim e eu não quis falar. E ele começou a gritar no meio da rua. E dali eu já fui percebendo. Aí com 1 ano de namoro, ele morava de aluguel, né? E a casa que ele morava foi pedida porque era uma casa. O proprietário pediu a casa porque estava no inventário e eles iriam movimentar esse processo para poder fazer a repartição entre os herdeiros. Aí ele me passou que de imediato ele não teria como alugar uma casa onde ele morava, porque o custo era alto e ficaria um valor alto para ele estar fazendo assim de imediato. Aí pediu para ver uma casa no bairro onde a minha mãe mora, pra gente morar junto. Porque se ele fosse morar com a mãe, nós não iríamos conseguir ficar se vendo com tanta frequência, porque a mãe dele era chata e tal, não gostava de pessoas, ele não tinha uma boa relação com a mãe. E lá onde ele morava, ele não tinha como ver uma casa. Então, a ideia era, já que ele viria para o bairro onde eu morava, que fôssemos morar juntos. Isso com 1 ano de namoro. Aí ficou pressionando, pressionando até que eu fui morar junto com ele sob pressão. E aí que começou todo o meu inferno. Muitas mulheres aceitam morar com o parceiro, mas não por vontade, mas sim por pressão emocional. A manipulação vem disfarçada de culpa, de promessas e de chantagens. Na tentativa de salvar a relação, elas acabam sendo controladas, presas em uma forma de violência que não deixa marca no corpo, mas machuca por dentro. A violência psicológica. Silenciosa, constante e devastadora. E ele se sentiu praticamente o meu dono. E ali mesmo apareceu outras vagas de emprego, só que ele não deixou que eu fosse, nem na entrevista, porque falou que a amiga que tinha arrumado emprego para mim, foram 2 vagas de emprego na época, de uma amiga e um amigo da escola. Ele falou que a amiga, que eu iria ficar de piranhagem, que minha amiga era solteira, que não sei o que eu não tinha que aceitar aquela vaga de emprego. E a vaga de emprego que o amigo da época de escola arrumou, ele falou que o cara arrumou a vaga de emprego pra mim porque tinha segundas intenções. E daí então eu não fui para nenhum dos empregos. Continuei sem trabalhar, dependendo totalmente dele. Só que ele começou, quando fomos morar juntos, morávamos na rua, na casa da minha mãe, ele começou a mostrar realmente quem ele era, que começou as agressões físicas. Fase de explosão. Depois de dias, às vezes meses de tensão acumulada, o conflito atinge seu ponto máximo. O agressor explode em violência, descarregando sobre a vítima toda a tensão acumulada. Para Walker, essa fase simboliza o ápice do seu comportamento abusivo. Quando o parceiro deixa de esconder agressões e atinge a vítima de forma direta. Ela se vê sem reação, dominada pelo medo, pela dor e pela sensação de impotência. E assim, os motivos da briga eram por nada. Coisa simples. Eu não podia. Durante o horário que ele trabalhava, eu tinha que ficar dentro de casa. Não podia ir na casa de uma amiga, próximo. Não. Ele ficava me controlando o tempo todo. Se ele mandasse uma mensagem no WhatsApp e eu estivesse online e demorasse para responder, ele já falava que eu estava falando com macho e muitas outras coisas. Aí se chegasse do trabalho, eu estivesse na minha mãe, ele passava na minha mãe e ia pra casa. Aí daí começava uma briga. Aí começava a gritar para os vizinhos escutarem.
E aquilo ali foi horrível pra mim, porque eu morava na rua da minha mãe, eu cresci ali. E as pessoas que me viram crescer estavam ouvindo a situação que eu estava passando. As agressões físicas começaram, foram várias vezes. E eu sempre terminava e ele pedia para voltar. Aí fazia mil promessas, queria mudar. E sempre voltava à mesma situação.